Vamos então para o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Nós vamos finalizar a entrevista que Kardec fez com o Sr. Sanson e vamos iniciar a entrevista com o Sr. Jobá. Na verdade, não vai ser uma entrevista com o Sr. Sanson, vai ser aqui, o capítulo que trata, o item que trata da entrevista dele. Mas aqui no final, Kardec publica para nós uma carta, uma psicografia, que foi recebida depois da primeira evocação, no mesmo dia da desencarnação, no dia seguinte da desencarnação do Sr. Jobá, do Sr. Sanson, e essa psicografia veio assinada pelo espírito Georges. Como eu comentei com vocês no nosso último encontro, esse espírito tem uma participação interessante, com várias psicografias que Kardec publicou lá na Revista Espírita. Então, essa carta intitulada A Morte do Justo. Inicialmente, quando se fala numa pessoa justa, nós temos que considerar três pilares que sustentam esse título para um espírito. O pilar do amor, da verdade e das virtudes. Então, juntando esses três valores, esses três itens que são aplicados na vida de uma pessoa, nós encontramos exatamente aquele que se considera como justo. Então nós podemos imaginar o espírito Sanson, o Sr. Sanson, no seu dia a dia, a forma como ele vivia a sua vida, aplicando esses valores. Kardec diz aqui então: depois da primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu, sob o título acima, a seguinte comunicação: a morte do homem de quem vos ocupais neste momento foi a de um justo, isto é, acompanhada de calma e de esperança. Assim como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita sucedeu para ele à vida terrestre, sem abalos, sem dilaceramento, e seu último suspiro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Bem poucos atravessam assim essa rude passagem. Bem poucos, após os entusiasmos e os desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, mutilado por uma bala, ainda sofre dos membros dos quais está separado, a alma do homem, que morre sem fé e sem esperança, se dilacera e palpita ao ir se escapando do corpo e se lançando, inconsciente de si mesma, no espaço. Rogai por essas almas perturbadas. Rogai por todo aquele que sofre. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela socorre e consola também os seres que povoam o espaço. Tendes a prova tocante desse fato pela conversão tão inesperada desse espírito, comovido pelas preces espíritas feitas junto ao túmulo do homem de bem, que deveis interrogar e que deseja vos fazer progredir no bom caminho. O amor não tem limites. Ele preenche o espaço, dando e recebendo alternadamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu limite parece confundir-se com o céu. E o espírito está deslumbrado pelo magnífico espetáculo dessas duas grandezas. Assim é o amor, mais profundo do que as ondas, mais infinito que o espaço. Ele deve reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunhão de caridade, e realizar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Aqui ele coloca uma nota de rodapé, fez aqui colocada no trecho que diz: tendes a prova tocante desse fato pela conversão tão inesperada desse espírito. E aqui então no rodapé, a alusão ao espírito Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do Sr. Sanson. E aí depois tem aqui a psicografia
que foi publicada na Revista Espírita de maio de 1862. Depois a gente recorre a ela para poder completar aqui o nosso raciocínio. Muito bem, então nós finalizamos por aqui. Bom dia, Mariana. Essa entrevista, né, com o Sr. Sanson, e iniciamos aqui a do espírito Sr. Jobá. Então, antes da gente começar aqui com o Sr. Sanson, com o Sr. Jobá, fazendo uma pesquisa rápida aqui na Revista Espírita, então nós estamos Revista Espírita, o mês de maio de 1862, tem aqui uma continuação daquilo que foi publicado então aqui na revista, aqui no Céu e Inferno. Kardec coloca a seguinte nota na Revista Espírita: depois da cerimônia, alguns membros da sociedade se reuniram e receberam espontaneamente a seguinte comunicação que estavam longe de esperar. Isso porque depois que aconteceu ali o sepultamento dele, se reunindo na sociedade e tudo mais para discutir e para conversar, né, sobre tudo aquilo que eles vivenciaram nessa experiência tão interessante, veio então essa comunicação. Chamam-me Bernardo, ou Bernard, né? E vivi em 96. Aqui ele faz uma referência ao ano de se seria, né? Estaria o espírito se referindo ao ano de 1796? Isso é observação de Kardec. Chamam-me Bernardo e vivi em 96, em Passe, então um vilarejo. Eu era um pobre coitado. Ensinava e só Deus sabe os dissabores que tive de suportar. Que tormento prolongado, anos inteiros de preocupações e sofrimentos. E eu amaldiçoei a Deus, ao diabo, aos homens em geral e às mulheres em particular. Entre essas, nenhuma me veio dizer coragem e paciência. Foi preciso viver só, sempre só, e a maldade me tornou mal. Desde então erro pelos lugares onde vivi, onde morri. Eu vos ouvir falar hoje. Vossas preces me sensibilizaram profundamente. Acompanhastes um bom e digno espírito, e tudo quanto dissestes e fizestes me comoveu. Eu estava em numerosa companhia, e em comum oramos por todos vós, pelo futuro de vossas santas crenças. Orai por nós, que necessitamos de socorro. O espírito Sanson, que nos acompanhava, prometeu que pensaríeis em nós. Desejo reencarcerar, a fim de que minha prova seja útil e conveniente ao meu futuro no mundo dos espíritos. Aqui ele colocou, né, que o título, né, o nome original seria reencarcerar. Então ele colocou reencarcerar no sentido de encarcerar, que ficar preso no corpo, né, nesse sentido que o espírito quis dizer. Né? Então ele tratava, na verdade, aqui de reencarnação. Para vós, bons pensamentos, futuro feliz. Depois aqui Kardec comenta: como esse episódio se liga à evocação do Sr. Sanson, julgamos por bem mencioná-lo, porque encerra iminente assunto de instrução. Cremos dever cumprir um dever recomendando esse espírito às preces de todos os verdadeiros espíritas. Elas não poderão senão fortalecê-lo em suas boas resoluções. A conversa com o Sr. Sanson foi retomada na sessão da sociedade na sexta-feira seguinte, ao dia 25 de abril, e deve ser continuada. Aproveitamos a sua boa vontade e as suas luzes para obter novos esclarecimentos, tão precisos quanto possível, sobre o mundo invisível, comparado com o visível, principalmente sobre a transição de um ao outro, o que interessa a todo mundo, considerando-se que todas as criaturas, sem exceção, haverão de passar por isso. O Sr. Sanson prestou-se com a sua benevolência habitual. Aliás, como se viu, era seu desejo antes de morrer. Suas respostas formam um conjunto muito instrutivo e de um interesse tanto maior quanto emanam de uma testemunha ocular, que analisa
ela mesma suas próprias sensações, exprimindo-se ao mesmo tempo com elegância, clareza e profundidade. Publicaremos a continuação em nosso próximo número, ou seja, né, aqui na Revista Espírita, mas nós já estudamos, acabamos de estudar essa mensagem do dia 25, porque ele desencarnou no dia 22 de abril. No dia 23 de abril veio a primeira comunicação, e em seguida essa do Espírito Bernard, e depois, 2 dias depois, no dia 25, veio a comunicação que Kardec refere aqui, a que Kardec se refere, que nós já estudamos então na Revista Espírita, lá no Céu e Inferno. Continua Kardec. Um fato importante a ser destacado é que o Sr. Lemarie, médium que serviu de intermediário no dia do enterro e nos dias subsequentes, jamais tinha visto o Sr. Sanson e não conhecia o seu caráter, nem a sua posição, nem seus hábitos. Não sabia se tinha filhos e menos ainda se estes partilhavam ou não de suas ideias sobre o espiritismo. É, pois, de modo inteiramente espontâneo que o Sr. Lemarie fala do assunto, revelando-se o caráter do morto pelo lápis do médium, sem que a imaginação deste último pudesse influenciar no que quer que fosse. Aqui ele faz uma referência dos filhos, se partilhavam da ideia ou não. Nós lembramos que na primeira psicografia o Sr. Sanson dizia que desejava muito que os filhos também acreditassem nessa realidade do mundo espiritual, porque exatamente os filhos não concordavam, não aceitavam as ideias espíritas. Então isso acabou sendo manifestado na comunicação, o que mostra para nós que o médium não tinha nenhum conhecimento sobre a vida pessoal do Sr. Sanson. Um fato não menos curioso, e que prova não serem as comunicações o reflexo do pensamento, é a de Bernardo, em quem nenhum dos assistentes poderia pensar, porque desde que o médium tomou o lápis, supôs-se que provavelmente seria um desses espíritos habituais, Belúzio ou Sonnet. Nesse caso, dever-se-ia perguntar do pensamento de quem aquela comunicação seria o reflexo. Aqui o que Kardec fala é exatamente sobre aquele debate, se as comunicações eram legítimas, se por acaso poderia ter sido fruto da imaginação do médium, seja ela inconscientemente ou intencionalmente, se haveria influência de algum pensamento próximo ali dos participantes daquela reunião. Então Kardec, na verdade, ele está trocando aqui alguma ideia, né, nesse texto, exatamente para mostrar que essa espontaneidade das comunicações, através de um médium que não conhecia nem um espírito, nem o Sr. Sanson, para falar da vida pessoal dele, da sua forma de se expressar, e muito menos ainda do espírito Bernard, que era um espírito sofredor, que tinha vivido num tempo passado, desconhecido de todo mundo, e que simplesmente se manifestou naquela hora. Então isso mostra também, né, que a independência dessas ideias com relação ao pensamento do médium. Aqui agora, para finalizar, discurso do Sr. Allan Kardec no enterro do Sr. Sanson. Senhores e caros colegas da Sociedade Espírita de Paris, é a primeira vez que conduzimos um de nossos colegas à sua última morada. Este a quem vimos dizer adeus, vós o conhecestes e soubestes apreciar as suas eminentes qualidades. Lembrando-as aqui, eu não diria, senão, o que todos já sabeis: coração eminentemente reto, de uma lealdade a toda prova, sua vida foi a de um homem de bem em toda a acepção do termo. Penso que ninguém protestará contra este testemunho. Essas qualidades ainda eram realçadas por grande bondade e extrema benevolência. Haverá necessidade de ter praticado ações brilhantes e de deixar um nome à posteridade? Por certo, isso não lhe daria um lugar melhor no mundo onde agora se encontra. Se, pois, sobre sua tumba não vamos deitar uma coroa de louros, todos quantos o conheceram aqui depositam, na sinceridade de sua alma, coroas mais preciosas ainda, a das da estima e a da afeição. Como sabeis, senhores,
O Sr. Sanson era dotado de uma inteligência pouco comum e de uma grande justeza de apreciação, ainda mais desenvolvida por uma instrução ao mesmo tempo variada e profunda. De uma simplicidade patriarcal na maneira de viver, ele auria, dos recursos do seu próprio espírito, os elementos de uma incessante atividade intelectual que aplicava em pesquisas, invenções, sem dúvida muito engenhosas, mas que infelizmente não lhe trouxeram nenhum resultado. Era um desses homens que jamais se aborrecem, porque estão sempre a pensar em algo sério. Embora sua posição o tivesse privado daquilo que faz as delícias da vida, seu bom humor jamais se alterava. Creio não exagerar, dizendo que ele era o tipo do verdadeiro filósofo. Não do filósofo cínico, mas daquele que está sempre contente com o que tem, sem jamais se atormentar pelo que não possui. Esses sentimentos, por certos, constituíam o fundo do seu caráter, mas nos últimos anos foram singularmente fortalecidos por suas crenças espíritas. Elas o auxiliaram a suportar longos e cruéis sofrimentos com uma paciência e uma resignação verdadeiramente cristãs. Não há um só dentre nós que, o tendo visto em seu leito de dor, não se tenha edificado com a sua calma e com a sua inalterável serenidade. Desde muito tempo ele previa o seu fim, mas longe de se assustar, o esperava como a hora da libertação. É que a fé espírita proporciona, nesses momentos supremos, uma força da qual só se dá conta aquele que a possui, e essa força o Sr. Sanson a possuía em grau extremo. O que é então a fé espírita? Talvez perguntem alguns dos que me ouvem. A fé espírita consiste na convicção íntima de que temos uma alma, que essa alma ou espírito, o que é a mesma coisa, sobrevive ao corpo, que é feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal que fez durante a vida. Dirão que isso é do conhecimento de todos. Sim, exceto dos que creem que tudo se acaba quando morremos. E esses são mais numerosos do que se pensa nesse século. Assim, segundo esses últimos, os despojos mortais que temos sob nossos olhos e que estarão dentro de alguns dias reduzidos a pó, será tudo quanto restaria daquele a quem pranteamos. Assim, viemos prestar homenagem a quem? A um cadáver, porque de sua inteligência, de seu pensamento, das qualidades que o faziam amar, nada restará, tudo será aniquilado, como sucederá conosco quando morrermos. Essa ideia do nada que nos aguarda não tem algo de pungente, de glacial? Que é que em presença desse túmulo entreaberto não sente correr um arrepio nas veias, só de pensar que amanhã, talvez, o mesmo lhe ocorrerá, e que depois de umas padejadas de terra, lançadas sobre o seu corpo, tudo estará terminado para sempre. Depois de tudo isso, quem não pensará mais, não sentirá e não amará de modo mais intenso? Mas ao lado dos que negam, há um número maior ainda dos que duvidam, por não terem uma certeza positiva, e para os quais a dúvida é uma tortura. Todos vós que credes firmemente que o Sr. Sanson tinha uma alma, que pensais em que se tenha ela tornado? Onde está? O que faz? Direis, se pudéssemos saber. Jamais a dúvida teria entrado em nosso coração. Sondai bem o fundo de vossos pensamentos e convencei-vos de que já aconteceu. Há vários dentre nós, falando da vida futura, dizer, e se não fosse assim? E dizeis isso porque não a compreendeis, porque dela fazieis uma ideia que não podia conciliar-se com a vossa razão. Pois bem, o Espiritismo vem fazê-la compreendida.
vem, por assim dizer, tocá-la com o dedo e fazer com que seja vista. Vem torná-la tão palpável, tão evidente, que negá-la seria negar a própria luz. Em que se tornou então a alma do nosso amigo? Está aqui, ao nosso lado, ouvindo-nos e penetrando o nosso pensamento, julgando o sentimento que cada um alberga nessa triste cerimônia. Esta alma não é o que vulgarmente pensam, uma chama, uma centelha, algo vago e indefinido. Não a vereis, conforme as ideias supersticiosas, correr à noite pela terra como um fogo fato. Não, ela tem uma forma, um corpo como em vida, mas um corpo fluídico, vaporoso, invisível aos nossos sentidos grosseiros e que, no entanto, sob determinadas condições, pode tornar-se visível. Quando este envoltório não está gasto e não mais pode funcionar, cai como a casca de um fruto maduro, e a alma o abandona como se deixasse uma roupa velha que já não serve para nada. É esse envoltório da alma do Sr. Sanson, é esta roupa velha que o fazia sofrer, que está no fundo da cova. É tudo o que há dele, mas conservou o envoltório etéreo, indestrutível, radioso, que não está sujeito nem às doenças, nem às enfermidades. É assim que está entre nós. Mas não penseis que esteja só. Aqui se acham milhares deles no mesmo caso, que assistem às despedidas que fazemos àquele que parte e que vem felicitar o recém-chegado por ter se libertado das misérias terrestres. De sorte que, se neste momento o véu que os oculta à vossa vista pudesse ser levantado, veríamos toda uma multidão a nos acotovelar, circulando entre nós, e nesse número veríamos o Sr. Sanson, não mais impotente e deitado no leito de sofrimento, mas alerta, lépido, locomovendo-se sem esforço de um local para outro, com a rapidez do pensamento, sem ser detido por nenhum obstáculo. Essas almas, ou espíritos, constituem um mundo invisível, em meio do qual vivemos sem o perceber, de modo que os parentes e amigos que perdemos estão mais perto de nós depois da morte do que se, em vida, estivessem num país estrangeiro. É a existência desse mundo invisível que o Espiritismo demonstra pelas relações que com ele é possível estabelecer e porque aí encontramos aqueles que conhecemos. Já não se trata de uma vaga esperança, é uma prova patente. Ora, a prova do mundo invisível é a prova da vida futura. Adquirida esta certeza, as ideias mudam completamente, porque a importância da vida terrena diminui à medida que cresce a da vida futura. Esta é a fé no mundo invisível que possuía o Sr. Sanson. Via e compreendia tão bem que para ele a morte era apenas um limiar a transpor, a fim de passar de uma vida de dores e de misérias para uma vida bem-aventurada. A serenidade de seus últimos instantes era, pois, ao mesmo tempo, o resultado de sua confiança absoluta na vida futura, que ele já entrevia, e uma consciência irreprochável que lhe dizia nada dever recear. Esta fé tinha sido aurida no Espiritismo, porque forçoso é reconhecer, antes da época em que conheceu essa doutrina consoladora, era cético, embora não fosse materialista. Mas suas dúvidas cederam ante a evidência dos fatos que testemunhou. Desde então, tudo mudou para ele. Colocando-se pelo pensamento fora da vida material, não mais havia senão como um dia maravilhoso entre um número infinito de dias felizes. Longe de se lamentar da amargura da vida, bendizia os sofrimentos como provas que deveriam acelerar o seu progresso. Caro Sr. Sanson, sois testemunha da sinceridade e do pesar de todos nós que vos conhecemos e cuja afeição sobrevive à vossa morte. Em nome de todos os meus colegas presentes e ausentes,
em nome de todos os vossos parentes e amigos, eu vos digo adeus, mas não um eterno adeus, o que seria uma blasfêmia contra a providência e uma negação da vida futura. Nós, espíritas, menos que as demais pessoas, não devemos pronunciar essa palavra. Até à vista, pois, caro Sr. Sanson, que possais fruir no mundo em que vos encontrais agora, da felicidade que mereceis, e vir estender-nos a mão quando chegar a nossa vez de nele entrar. Permiti-me, senhores, pronunciar uma curta prece sobre esta tumba antes que ela seja fechada. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma do Sr. Sanson que acabais de chamar. Possam as provas que sofreu na terra lhe serem levadas em conta, e as nossas preces suavizar e abreviar as penas que talvez ainda tenha de suportar como espírito. Espíritos bons que viestes recebê-la, e sobretudo vós, seu anjo da guarda, assistia para auxiliá-la a se desembaraçar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesma, a fim de subtraí-la da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal à vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas cometidas e que lhe seja permitido o desejo de as reparar, a fim de apressar o seu progresso para a vida eterna bem-aventurada. Alma do Sr. Sanson, que acabais de entrar no mundo dos espíritos, estais presente entre nós. Vedes e nos ouvis, porquanto entre vós e nós não há senão o corpo perecível, que há pouco deixastes e que logo será reduzido a pó. Este corpo, instrumento de tantas dores, ainda está lá, ao vosso lado. Vós o vedes como o prisioneiro vê as cadeias de que acaba de se libertar. Abandonastes o vosso invólucro grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, apenas conservando o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se já não viveis pelo corpo, viveis a vida do espírito, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não mais tendes o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Doravante podereis contemplar novas maravilhas, enquanto ainda estamos mergulhados nas trevas. Ireis percorrer o espaço e visitar os mundos em completa liberdade, enquanto nós arrastamos penosamente na terra, retidos pelo nosso corpo material, que se nos assemelha fardo por demais pesado. O horizonte do infinito vai desdobrar-se diante de vós, e na presença de tanta grandeza compreendereis a esterilidade de nossos desejos terrenos, de nossas ambições mundanas e de nossas vãs alegrias transformadas em delícias pelos homens. Entre os homens a morte não passa de uma separação material que dura alguns instantes. No lugar do exílio, onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem como os deveres que devemos cumprir na terra, nós vos seguimos em pensamento até quando nos for permitido reunir-nos a vós, como agora vos reunis àqueles que vos precederam. Se não pudermos ir até vós, podeis vir a nós. Vinde, pois, entre os que vos amam e que amastes. Sustentai-os nas provas da vida, velai pelos que vos são caros. Protegei-os conforme o vosso poder, e abrandai os seus pesares pelo pensamento de que agora estáis mais feliz e pela certeza consoladora de que um dia estaremos reunidos no mundo melhor. Que, doravante, para a vossa felicidade futura, possais ficar inacessível aos ressentimentos terrenos. Perdoai aos que cometeram faltas para convosco, como eles vos perdoam as que podeis ter cometido para com eles. Amém. Então, essa foi a prece realizada por Kardec
no momento do sepultamento do Sr. Sanson, e depois vimos então a psicografia trazida então 2 dias depois, falando mais sobre essa adaptação, sobre esse ajuste do espírito, agora retornando ao mundo espiritual. Então, como eu falei para vocês, vimos aqui as mensagens publicadas na Revista Espírita e também as mensagens publicadas lá na revista O Céu e o Inferno, né? Então, aquele livro, né, O Céu e o Inferno, esse livro, O Céu e o Inferno, nada mais é do que um resumo daquilo que foi publicado na Revista Espírita de um modo mais completo, de um modo mais detalhado, mais aprofundado, né, como nós vimos. E é muito interessante também a gente conhecer um pouco das ideias de Kardec, vinda, né, de um modo mais espontâneo. Porque inicialmente nós conhecemos Kardec sempre fazendo análises de situações, de textos, né, que nos ajudam no nosso aprendizado. Mas aqui nesse texto, né, na prece, deu para ver exatamente Kardec se expressando de um modo mais espontâneo, né? Então isso é muito bacana da gente conhecer. E para quem quiser também conhecer um pouco mais sobre o pensamento de Kardec, a Federação Espírita Brasileira ela publicou um livro chamado Viagem Espírita, de 1862 e outras viagens, em que junta ali uma série de textos que Kardec publicou na Revista Espírita, nas edições da Revista Espírita, que eram na verdade discursos que ele realizava em muitos núcleos, muitos grupos espíritas que ele visitou, não somente ali em Paris e seus arredores, como também em outras localidades mais distantes, como na Bélgica, por exemplo. Então nesse livro é muito interessante que a gente lê Kardec, lê ali os discursos de Kardec, e a impressão que dá é como se nós estivéssemos ouvindo ele falar. Então ali nós temos a oportunidade de ver Kardec como ele expressa suas ideias, como ele conversa com as pessoas, como ele ensina as pessoas. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens é o nome dessa coletânea, então, elaborada pela Federação Espírita Brasileira. Então concluímos aqui o estudo do Sr. Sanson. Vimos ali características da sua personalidade, né, naquele discurso que Kardec realizou. Vimos ali também a oportunidade que teve, né, que eles tiveram, de resgatar um espírito que se manifestou simplesmente observando o cerimonial que era realizado em nome para esse espírito, e aí então aquele outro espírito se sensibilizou. E aí dá para a gente estender então quantas vezes nós encontramos nos trabalhos assistenciais, nos trabalhos de caridade, nos cultos religiosos, nos trabalhos realizados nos centros espíritas, quantos espíritos que estão ali, ou espontaneamente, ou que foram conduzidos, que a partir do momento em que ouviram e participaram daquele momento, se sentiram sensibilizados e mudaram suas ideias. Então esse espírito Bernard teve essa oportunidade então de vivenciar esse momento. E mais uma vez interessante, foi colocado aqui para nós o espírito Bernard, que havia desencarnado em 96. Kardec então deduziu que era 1796, que era ali esse ano mais próximo. Dali dá para a gente ter uma ideia de 1796, o que eu falei agora, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens. Só colocar Viagem Espírita que você vai encontrar com facilidade, e eu acho inclusive que tem digitalizado, Arpejo. Você pode encontrar no Google, se eu não me engano. É um livro muito legal, muito gostoso de ler, porque não é aquele texto frio, é Kardec fazendo um discurso para as pessoas que o ouviam. É muito legal. Então, o detalhe desse espírito Bernard, desencarnado em 1796, e nós estamos falando aqui da desencarnação em 1862. São mais de 60 anos, na verdade, deixa eu ver, 696, são na verdade 66 anos. Esse espírito estava então em 66 anos nessa condição de sofrimento. E foi nesse funeral que ele então mudou a sua visão
sentindo-se, como foi colocado aqui por Kardec, como espírito convertido. 66 anos nesse estado de estagnação, vivendo esse ódio, vivendo esse desprezo, remoendo todas as suas angústias. 66 anos. Então, enquanto um espírito, 8 horas depois, já demonstrava toda a sua lucidez, o outro demorou esse tempo todo para poder se transformar. E isso é algo muito mais comum do que nós imaginamos. Muito bem, pessoal. Fechando por aqui, então, essa página, nós vamos agora para o estudo do outro espírito aqui agora, Sr. Jobard, que é um espírito não menos valioso para o nosso estudo, porque ele também desencarnou na condição de um espírito feliz, e portanto tem também uma belíssima história para nos contar. Vamos então aqui fazer a nossa introdução. Algum comentário? Alguém quer fazer algum tipo de observação daquilo que nós estudamos sobre esse espírito? Tranquilo? Norma colocou: uma pessoa com um grau maior de conhecimento entende a morte como libertação. Quer dizer, o propósito da própria doutrina espírita, ao falar sobre a imortalidade, falar sobre a continuidade da vida, é uma informação importante para todos nós. Só que nem sempre essa informação ela se transforma numa convicção. Então, por isso, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conversamos sobre tudo aquilo que os espíritos ensinam, exemplificam, demonstram, isso vai fortalecendo em nós esse entendimento. Porque nós poderíamos fazer, por exemplo, uma simples pesquisa durante uma palestra num centro espírita grande, perguntar assim: quem tem medo da morte? Se responderem com sinceridade, nós veremos a grande maioria tendo esse receio. Porque nós lemos o livro dizendo assim: a grande maioria de nós acaba lendo dessa forma. Tomara que isso seja verdade. Essa é a nossa primeira observação. E esse tomara que seja verdade traz para nós ainda uma insegurança muito grande. Porque eu falei para vocês, o fato do espírito ser bem esclarecido não significa que ele não vai sofrer por deixar o mundo material. Não o sofrimento dele deixar o mundo material, mas pelo fato dele deixar para trás muitas pessoas, muito daquilo que era do seu interesse. Se distanciar dos seus familiares, se distanciar daquilo que para ele era valioso, isso vai gerar para ele um certo sofrimento. Mas ele, como espírito, compreende a sua chegada no mundo espiritual como uma transição natural, como um retorno natural para a sua verdadeira morada. Então a grande maioria de nós ainda vive essa dificuldade de vivenciar isso como sendo para nós uma verdadeira libertação. Então, chegando no mundo espiritual e se situando com aquilo que acontece à sua volta, dentro dessa nova realidade, grande parte dos espíritas vai dizer assim: ah, olha que legal, realmente é verdade aquilo que disseram. Mas no momento que vai chegando essa mudança, essa transformação, aí então todo mundo fica muito temeroso, muito inseguro. Então, com o tempo, nós vamos fortalecendo cada vez mais essas nossas convicções. Tico até colocou um laço com a terra, assim, não tem como. Não tem como eu falei para vocês já, por mais espiritualizada que a pessoa seja, ela é um pai, ela é uma mãe, ela é um filho, e não tem como simplesmente abandonar a terra, deixando para trás os seus afetos, principalmente sabendo se eles estão numa condição de dificuldade, de dependência e tudo mais, não tem como sofrer. Eu comentei uma vez com vocês que essa ideia, de que os bons espíritos, ou as boas pessoas dentro das crenças tradicionais, elas vão para o paraíso, elas vão para o céu viver uma felicidade eterna. E eu coloquei para vocês que, se o espírito não se esclarecer, no caso, por exemplo, imaginar uma mãe que abandona os seus filhos pequenos sem terem segurança, sem terem cuidado, que mãe pode viver no paraíso com o pensamento ligado nos filhos sofrendo? Então, na verdade, esse sentimento que existe dentro de nós, de viver essa condição infernal ou viver essa condição celestial, então é um estado de espírito que somente através da sua transformação, do seu esclarecimento, o espírito pode, então,
se transformar positivamente, saindo dessas ilusões. Então, por isso, sim, o espírito tem o conhecimento. Agora, com o tempo, nós vamos conseguindo vivenciar isso na sua realidade. Muito bem, vamos lá. Mudando então a nossa personagem, saindo do Sr. Samson, que trouxe para nós, sem dúvida nenhuma, muitos ensinamentos, vamos agora para o Sr. Jobá. Né? Inicialmente, né, olá Andréia, Tic-Tac, bom dia, Pejo, bom dia de novo, que eu não respondi ainda para vocês. Então, o Sr. Jobá, uma pequena descrição. Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas. Nasceu em Bassey, Haute-Marne, morreu em Bruxelas de um ataque fulminante de apoplexia no dia 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. Né? Apoplexia é um infarto. Né? Então, 69 anos de idade, 1861. Diz aqui Kardec. O Sr. Jobá era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Tinha-se em vista evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele se antecipou a esse desejo, dando espontaneamente a seguinte comunicação. Então ele desencarnou 27 de outubro, desejavam evocá-lo no dia 8 de novembro, que seria ali mais ou menos umas 2 semanas, seriam umas 2 semanas depois. Mas ele então se antecipou trazendo a seguinte comunicação. Bom dia, fraterna, bom dia, Nando. Eis-me aqui, eu que iris evocar, e que desejo manifestar-me primeiro por este médium, que em vão tenho solicitado até agora. Né? Beijo, Mariana, bom dia, Simar. Inicialmente quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti o abalo espantoso e lembrei que de repente meu nascimento, minha juventude, minha imagem madura, toda a minha vida se expôs nitidamente na minha lembrança. Eu senti apenas um devoto desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se acalmou. Uma observação importante aqui. Eu senti apenas um devoto desejo de me encontrar nas regiões reveladas por nossa querida crença. Essa informação é importante porque mostra que o espírito sabe um destino para onde deve ir. E não simplesmente aquela ideia dispersa sem ter ali um destino definido. E aqui fala um espírito esclarecido, presidente honorário da Sociedade de Paris. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus queridos amigos, que grande prazer livrar-me do peso do corpo. Que êxtase abranger o espaço. Não penseis, entretanto, que eu tenha me transformado de repente em um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo retido pouco, devem ainda aprender muito. Não demorei em lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, e eu vos asseguro toda a minha simpatia, todos os meus votos vos têm envolvido. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que nós evocamos, todos os irmãos que partilham nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Dediquei-me a distinguir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a corrigir todas as informações errôneas, pronto, enfim, a ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, como o foi no vosso. Jobá. Então essa primeira comunicação espontânea que chegou, trouxe para nós então essas primeiras impressões que esse espírito teve no mundo espiritual. Kardec agora ele vai fazer então aqui a entrevista propriamente dita, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre os detalhes dessa desencarnação e desse retorno, né, consequente lá no mundo espiritual. Depois então dessa primeira comunicação, Kardec lança ali
às questões. Diz aqui para nós: durante vossa vida, nos recomendastes que vos evocasse quando houvesseis deixado a terra. Nós o fazemos, não somente para atender ao vosso desejo, mas principalmente para vos renovar o testemunho da vossa bem viva e sincera simpatia, e também no interesse da nossa instrução, porque vós, melhor que ninguém, estáis em condições de nos dar os esclarecimentos exatos sobre o mundo onde vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se quiserdes responder às nossas perguntas. Resposta dele: neste momento, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo, e não mais somente ouço a sua enunciação pelos ouvidos. Essa percepção constitui um grande progresso. Aqui, só para destacar, que esse espírito se comunicou no dia, ali por volta, da primeira semana do mês de novembro de 1861, quase 2 semanas depois da sua desencarnação, enquanto que o senhor Sanson, que nós vimos agora, se comunicou em abril de 1862, praticamente ali 5 meses após esse espírito. Então esse espírito tinha desencarnado primeiro e o senhor Sanson veio depois, desses que eram mais próximos, daqueles que faziam parte da própria sociedade. Então Kardec inverteu ali a ordem, a cronologia desses eventos. Pergunta aqui Kardec, número 2. Para fixar nossas ideias e não divagarmos, perguntamos inicialmente em que lugar estáis aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver. Estou perto do médium. Vós me veríeis sob a aparência do Jobar que sentava à vossa mesa, porque vossos olhos mortais, muito limitados, só podem ver os espíritos sob sua aparência mortal. Observação importante. Somos nós que identificamos os espíritos pela aparência que eles têm do seu perispírito. Isso significa, se nós, por exemplo, estivéssemos no plano espiritual, diante de um espírito mais evoluído, de um espírito mais sábio, eles veriam, esses espíritos, veriam muito mais do que o formato do perispírito. Veriam, por exemplo, o teor das irradiações fluídicas, o estado moral seria lido na sua própria constituição fluídica também. Então, na verdade, nós seríamos vistos, claro que isso aqui é uma suposição, uma especulação, seríamos vistos naquele formato luminoso, onde cada raio que sairia de nós teria um significado para esses espíritos. E não simplesmente aquela aparência, entre aspas, física do plano espiritual, mas seríamos vistos com características bem distintas. Então aqui nesse caso, como foi colocado pelo senhor Jobar, porque vossos olhos mortais muito limitados só podem ver os espíritos sob sua aparência mortal. Pergunta: teríeis a possibilidade de vos tornar visível para nós? E se não podeis fazê-lo, o que a isso se opõe? A resposta: a aptidão que vos é a aptidão que vos é toda pessoal. Um médium vidente me veria, os outros não me veem. Então ele já começa a colocar aqui o atributo, a culpa por essa limitação para os próprios encarnados. Ou seja, o que impediria que ele se tornasse visível? Aqui não dá para a gente saber se Kardec fala sobre visível em termos dele se materializar diante de todos os presentes ali na reunião, ou se ele se tornar visível para um vidente. Mas a resposta é que a limitação para que ele não seja percebido por eles, pelo menos dentro da capacidade mediúnica de cada um, é exatamente essa limitação. Mas o médium vidente poderia vê-lo. E ainda assim nós lembramos que o vidente, nós temos ali os videntes de vários graus.
Temos aqueles médiums mais potentes, como Kardec já comentou na Revista Espírita, que ele fala que tem médium mais potente, médium menos potente. Então a vidência se tornaria mais clara ou menos clara de acordo com a capacidade desse médium vidente. Número 4. Esse lugar é aquele que ocupáveis quando vivo, quando assistíeis a nossas sessões, e que reservamos para vós? Portanto, aqueles que ali vos viram devem vos imaginar e ver como éreis então. Se não estáis ali, com o vosso corpo material, estáis com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemos com os do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. Nessas relações convosco não estão, pois, de maneira alguma, interrompidas pela vossa morte, e que podemos conversar convosco tão facilmente e tão completamente quanto outrora. É exatamente o que acontece? É isso exatamente o que acontece? Sim, e sabeis há muito tempo. Ocuparei este lugar muitas vezes, e mesmo sem o vosso conhecimento, porque meu espírito habitará entre vós. Kardec deixa para nós aqui um pequeno comentário a respeito dessa resposta, dizendo: chamamos a atenção para esta última frase: meu espírito habitará entre vós. Na circunstância presente não é uma figura, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabe-se que um espírito pode estar entre nós não apenas pelo pensamento, mas pessoalmente, com a ajuda do seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Portanto, um espírito pode habitar entre nós após a morte, tão bem quanto o seu corpo tinha vida, quando o seu corpo tinha vida. E ainda melhor, porquanto pode ir e vir quando quer. Temos assim uma infinidade de hóspedes invisíveis, uns indiferentes, outros que são ligados a nós pela afeição. É a esses últimos principalmente que se aplicam essas palavras: eles habitam entre nós, que podem ser traduzidas assim: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. Comentário muito interessante de Kardec sobre essa expressão. Bom dia, Miriam. E muito mais, André, quando se fala sobre temos uma nuvem de invisíveis entre nós, quando Paulo de Tarso fala sobre isso, ele ainda deixa aquela ideia um pouco dispersa de pensar, por exemplo, que um espírito se encontra presente, de um espírito está pelo pensamento, como Jesus diz, estareis entre vós, quando 2 mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. O que Kardec quis dizer de um modo muito mais contundente, dizendo que o espírito de fato pode estar presente ali. E essa nuvem de testemunhas muitas vezes mostra que nós estamos de fato rodeados por espíritos que estão presentes naquele local. E aí nós vemos então somente as companhias, vemos também as companhias que nós temos ali, eventualmente ao nosso lado, ou muitas vezes permanentemente ao nosso lado, principalmente aqueles que estão ali nos observando, aqueles que são os obsessores e tudo mais. Eu até me recordo de uma passagem de Raul Teixeira, que ele contava uma história, que ele foi então, foi ele conhecer uma médium. E aí então, porque ele sempre falava assim que muitas vezes tem médiums que tem umas práticas meio absurdas, falando de coisas, trazendo revelações que muitas vezes você nem perguntou. Então médiums que não são muito prudentes no exercício de suas faculdades. Mesmo, nós estamos falando nesse caso médiums legítimos, e não médiums charlatães que ficam inventando histórias. Mas tem médiums que não têm muito senso para as coisas. Então certa vez ele foi até ele conheceu uma senhora, não me lembro em que circunstância, talvez fosse um encontro ocasional, alguma coisa assim. E aí então a senhora olhou bem para ele e falou assim: estou vendo um espírito do seu lado. Sem ele falar nada. E ele, um pouco assim meio debochado, falou assim: mas a senhora está vendo só um? Eu tenho tantos obsessores, a senhora só consegue ver um?
E aí então a gente percebe exatamente isso, né? Ou seja, os espíritos estão ali, presentes o tempo todo. Dá para a gente imaginar, por exemplo, num hospital, em qualquer centro religioso, em qualquer centro mundano. Tivemos depoimentos de bares, de motéis, de prostíbulos, de cemitérios, de presídios, onde os espíritos estão ali fisicamente. E não apenas usando essa ideia vaga quando nós dizemos que o espírito está presente em pensamento. Então essa aqui é uma observação bastante interessante que Kardec coloca para nós. Continuando. Número 5. Não há muito tempo que estáveis sentado nesse mesmo lugar. As condições nas quais agora aí estáis vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Essas condições não me parecem estranhas, porque meu espírito desencarnado desfruta de uma clareza que não deixa na incerteza nenhuma das questões que ele tome em consideração. Essa resposta significa então que o espírito já está lúcido, consciente e adaptado a essa nova realidade. Vocês se lembram que aqueles 3 passos, né, que eu falo para vocês sobre a chegada de um espírito no plano espiritual? Primeiro o espírito passa pela perturbação, depois passa pela adaptação e depois pelo seu desenvolvimento. Esses 3 passos, né, que é uma ideia, né, que nós desenvolvemos a partir dos estudos, pode acontecer de um modo mais rápido ou de um modo mais lento. Nesse caso nós vemos aqui um espírito que em 2 semanas praticamente já mostrava todo esse esclarecimento, resultado da vivência que teve quando estava encarnado e também consequência dos estudos que desenvolveu dentro da doutrina espírita para se reconhecer como um espírito imortal, agora vivendo no plano espiritual, apesar ainda do tanto que precisa aprender e compreender. Tic-Tac lembrou, né, que além disso também há os policiais invisíveis, né, os guardiões da lei. Sim, temos todos os espíritos presentes ali ao nosso lado o tempo todo, né, muito legal. Lembrai-vos de haver estado nessa mesma situação antes da vossa última existência? Achais alguma coisa mudada? Responde o espírito: lembro-me de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Só um instantinho aqui. Eu vejo e assimilo o que vejo, quando em minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, só me apercebia das faltas terrestres. Aqui é aquela ideia da culpa que muitas vezes assalta o espírito. Quando ele chega no plano espiritual, lembrando aquela passagem de Hermance Dufault, quando ela diz assim que o maior drama que os espíritos vivem ao chegar no mundo espiritual é olhar para trás e perceber o que perdeu tempo. Ou perceber o que perderam tempo. Perceberem, não é isso? Então, muitos de nós que ao desencarnarmos, nos vendo nessa nova realidade, vamos sem dúvida nenhuma sentir aquele peso do tempo perdido, das tarefas incompletas, dos erros praticados, a consciência começando a pesar cada vez mais, o espírito, né, se fechando cada vez mais em si mesmo diante das imagens que vão sendo projetadas na sua mente. Então a grande maioria vai passar por isso. Pelo fato de viverem de um modo muito mais materialista, sem valorizarem a sua realidade, vão sofrerem por aquilo que veem a respeito de si mesmos e sofrerem por aquilo que acham que perderam. Nesse caso, esse espírito que se encontra já nessa condição mais avançada, ele lembra, por exemplo, exatamente dessas faltas terrestres. Ou melhor, ele dizia aqui para nós que ele lê que das encarnações anteriores ele só percebia as faltas terrestres. Agora não. Então olha só mais uma vez a pergunta e a resposta, a partir dessa nova visão.
Lembrai-vos de haver estado nesta mesma situação antes da vossa última existência, nessa mesma situação de esclarecimento, de equilíbrio, de lucidez. Em encarnações anteriores, ele se encontrava nessa mesma condição? Achais alguma coisa mudada? Lembro-me de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Eu vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, só me apercebia das faltas anteriores. Então isso mostra o quê? A evolução do espírito. As mudanças, o aprendizado, o trabalho de regeneração que ele mesmo se proporcionou. Fatival lembrou uma situação bastante diferenciada da encarnação. Sim, essa condição em que ele se encontra. Kardec coloca: lembrai-vos da vossa penúltima existência, daquela que precedeu a do Sr. Jobá? Em minha penúltima existência eu era um operário, um mecânico, ruído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar meu trabalho. Realizei, sendo Jobá, os sonhos do pobre operário, e louvo a Deus cuja bondade ínfima fez germinar a planta da qual ele havia depositado a semente em meu cérebro. Vimos aqui então essa transformação que o espírito sofre também. Nesse caso, o que a gente vê aqui também é ele falando com muita tranquilidade sobre aquilo que ele viveu numa existência anterior, e agora fazendo aqui uma pequena revisão da sua existência, dessas últimas existências, sem que isso pesasse sobre ele. De um modo geral, por aquilo que os espíritos apresentam para nós, lembrarmos-nos das encarnações anteriores é para nós motivo de grande angústia, de grande sofrimento. Então nós podemos pensar assim que esse espírito, um operário, um mecânico, ruído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar seu trabalho, ainda assim esse espírito tinha ali um bom caráter. Porque um espírito não dá um salto de uma hora para outra, saindo de um espírito com grande imperfeição para um espírito já nessa condição de equilíbrio. Ele vai então galgando, degrau por degrau, chegando nessa condição melhor, nessa condição mais equilibrada. Então, mesmo sendo esse mecânico, esse operário, ele ainda assim era uma pessoa que podemos considerar como uma pessoa de bem, que na encarnação seguinte apenas aperfeiçoou as virtudes e os valores que já possuía. A Fatival colocou: parece que essas ilusões estão se esvaindo a uma certeza de realidade. Ele já está plenamente lúcido com relação a sua nova condição, inclusive se lembrando também das existências anteriores. A Fraterna perguntou: gostaria de saber, por que o desencarnado lembra de vidas passadas, enquanto os encarnados não? Seria isso, Fraterna? De nada lembramos? Os espíritos já falam para nós, e Kardec já reforça muito bem isso lá no Livro dos Espíritos, com os estudos que os espíritos apresentam, falando sobre o esquecimento do passado. Mas não o esquecimento do passado apenas como um mecanismo que simplesmente bloqueia nossas lembranças. Tem um propósito, e os espíritos respondem: exatamente por estarmos nessa condição de espíritos em processo de aperfeiçoamento, as nossas existências, tanto a atual como as últimas que nós vivemos, ainda trazem uma quantidade de dificuldades muito grandes para serem resolvidas. Então são muitos medos, muitas culpas, muitos dramas que nós enfrentamos dentro de nós mesmos e também com relação aos próprios relacionamentos. Se essas lembranças fossem todas claras e vivas na nossa memória, nós deixaríamos de viver o presente olhando para o futuro e ficaríamos o tempo todo presos no presente olhando para trás. Na maioria das vezes, sofrendo pela culpa, pelo medo, ou desejando vingança, ou sofrendo de arrependimentos. Então, essa dificuldade de nos lembrarmos do passado é até uma própria consequência da nossa constituição física biológica. O nosso corpo físico limita a nossa mente a essa realidade que nós vivemos. Então essa é a explicação que os espíritos trazem. Eu mesmo, lembra que eu falei para vocês? Se nós nos lembrássemos, eu perguntei para o espírito
o espírito Coriolano. Eu cheguei a procurar essa psicografia, mas infelizmente, com muita dor no coração, não encontrei, porque ela é muito bonita, muito bacana. E eu perguntei, não seria mais fácil da gente se desenvolver se nós entendêssemos do porquê das coisas, nos lembrássemos das coisas? E aí, como eu já falei para vocês, aquela resposta clássica: não tem coisa na sua vida atual que você gostaria de esquecer? Imagina se você se lembrasse de tudo aquilo que você viveu anteriormente. Então esse esquecimento do passado, conforme os espíritos disseram para Kardec, é na verdade uma oportunidade sempre de um novo recomeço. Um recomeço isento das lembranças daquilo que nós vivenciamos. Então, na verdade, como eu sempre lembro para vocês, nós nos esquecemos dos fatos, mas não deixamos de guardar as impressões. Essas impressões muitas vezes interferem muito na nossa vida. Basta lembrar, né, fraterna, que no próprio campo da psicologia, quantos conflitos existenciais, conflitos íntimos, precisam ser trabalhados nas pessoas hoje de causas que elas simplesmente não conhecem. Depressões, angústias, fobias, frustrações, baixa autoestima. De onde surgiu tudo isso, se todos nós temos uma vida, com exceção das questões materiais, que não é esse o caso, que sem dúvida interfere bastante, né? Você tem uma vida bem estruturada ou pouco estruturada, mas muitas vezes as pessoas vivem num certo conforto material e ainda assim são infelizes. De onde surge tudo isso? Então, só se as impressões já provocam isso em nós, imaginemos se nós não lembrássemos dos fatos. Você acordar, dar de cara com uma pessoa que reencarnou na sua família com propósito de resgate, ou seja, um inimigo seu do passado. Imaginemos se você olhasse para o espelho e se lembrasse das coisas que você já fez. E nós estamos falando de pessoas comuns. Não falamos assim nós espíritas. Rosana, bom dia. Não falamos de nós espíritas que nós poderíamos lidar isso com facilidade. Pensa naquele indivíduo que mora no interior do Brasil, num país da América Latina, lá no Vietnã, na Mongólia, na África, na Europa. Falamos de pessoas comuns, que muitas vezes sequer têm a compreensão de que são espíritos imortais, de que tem uma história pregressa. Então, como essa lei ela é aplicada para todos nós que estamos aqui encarnados, algumas dessas revelações surgem com um propósito muito bem definido, que nós, claro, não lembramos por quê. Algumas pessoas fazem, por exemplo, a regressão de memória e acessam algumas recordações que estavam ali adormecidas, outros têm ali uma lembrança espontânea, mas tem um objetivo. Seja por uma prova, por uma expiação, por um auxílio, não sabemos por quê, mas às vezes as pessoas se lembram. Mas isso é uma exceção, não a regra. A Fatival lembrou, né, acredito que a intenção maior seja a mesma de confiar em um poder maior que eu mesmo. Temos ali vários propósitos, né, despertar fé, fazer com que a pessoa se liberte do seu passado. Temos ali vários e vários propósitos, objetivos, né? A fraterna lembrou, os desencarnados estão sempre se aproximando dos encarnados da sua sintonia, sim, de acordo com a vontade do espírito, né? E de acordo com a atração que ele sente para esse ou para aquele propósito. E isso vale para os espíritos ainda numa condição negativa, inferior, numa condição neutra ou numa condição mais elevada. Aqueles espíritos mais elevados se aproximam com o objetivo de auxiliar. Aqueles espíritos comuns se aproximam muitas vezes por uma questão de curiosidade, de intenções. Aqueles inferiores vão pela simples lei da atração, por estarem próximos. Então, essa é a explicação que os espíritos nos trazem, e que para mim ela é bastante convincente, bastante clara, sem dúvida nenhuma. Para finalizarmos o estudo de hoje, Kardec já começa aqui a mudar um pouquinho, né, do tom da conversa que ele vem tendo, então a gente para por aqui, no item número 8, é uma comunicação aqui que ainda vai trazer para nós algumas oportunidades de aprendizado. Vou deixar então essa segunda parte, aqui da questão número 8 em diante,